Tarde, redealagoasviva.com se encontra na cidade de Champreta. O tempo está um pouco nublado, caindo pingos de chuvas, mas a gente está para ver uma paisagem muito bonita. Moradores aqui chegando, tá? E nós estamos em frente mesmo ao ponto de cultura de Champreta. Esse ponto de cultura tem uma história muito relevante para a sociedade alagoana, aliás, para todo o Brasil, e aonde mostra a vida do mestre do folclore alagoano, mestre Teixeira, Pedro Teixeira, e o Ari Vasconcelos, que é um radialista, ele é jornalista, escritor, também folclorista. Ele vai passar para a gente o que foi a imagem do Pedro Teixeira e também o que representa essa instituição, essa entidade aqui para o povo da Champreta. Ari. É verdade. Boa tarde, Regis Cardoso, aos internautas da nossa grande rede Alagoas.com, que nesse momento estão vendo um pouco da história nossa de Alagoas e aqui em especial no nosso torrão Champreta. Tudo isso que o Regis falou e mais alguma coisa que a gente acrescenta é fruto de um trabalho de raízes aqui em Champreta, que vem desde os descendentes e dos próprios escravos, dos indígenas da subtribo Caambembes, que tinham ligações e vinham dos caetés e também das demais origens e raças indígenas, e dos portugueses, descendentes brancos, portanto, que fizeram essa cultura rica que é de Champreta. Aqui, engenhos de rapadura, casas de farinha, e esse ponto de cultura veio em 2009, exatamente no edital número 2 da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, para resgatar naquele momento um hiato após a morte de Pedro Teixeira que existia aqui, e a gente resgatou, cumpriu o papel, resgatando bem até há bem pouco tempo, um trabalho essencial onde a gente manteve grupos de comunidades como quadrilhas juninas, o próprio artesanato. A gente resgata também um pouco da identidade cultural de Champreta com os aspectos históricos antigos das primeiras casas da vila de Champreta, das primeiras igrejas, dos primeiros locais. E também os casarões das fazendas que existiam com os seus engenhos de rapadura, como dá para se observar, de forma que foi preservado o histórico do município, através do ponto de cultura, que também se transformou em ponto de memória, e isso aí faz com que a gente norteie a riqueza que é a cultura alagoana. A gente tem também as integrações atuais, que a gente desenvolve através de grupos como Nega da Costa, Coco de Roda. Já tivemos parcerias com as escolas aqui também, de forma que tudo isso foi preenchido num período que a gente precisava reforçar o esforço cultural, e veio em boa hora. E por fim, as atrações que inclusive tiveram repercussão nacional em concursos nacionais. Aí o professor Pedro Teixeira, que é o baluarte, que veio a falecer no ano de 2000, mas deixou essa herança. E muitos aqui em Champreta fazem a cultura e desenvolvem a cultura. Nós somos apenas um pequeno pedaço desse grandioso espaço cultural que existe no nosso município, através dos que fazem a cultura alagoana e a cultura de Champreta. Aí são grupos de jovens da comunidade que, num momento importante, preencheram um vazio que existia em Champreta após a morte de Pedro Teixeira, e que agora está rico, esse novo espaço champretense, por força das escolas, de grupos independentes, que aqui também fazem a cultura e a paracultura, o folclore e o parafolclórico, e também grupos outros que se espelharam nas ações que foram feitas aqui, para que se reanimassem e recuperassem, de certa forma, as ações que estavam, de certa forma, precisando de um reforço. Então, é juntando forças que a cultura se desenvolve. E Alagoas tem a sua repercussão cultural, e a gente, com esse trabalho do Alagoas.com, preserva as origens de Alagoas. Alagoasviva.com. Muito bem, Ari, muito obrigado. Também posso ver alguns trabalhos artesanais, certamente elaborados pela essa instituição, né, Ari? Tem aí alguns quadros, tem troféus aqui também, né, que a gente pode perceber aqui. Tem troféus, tem material feito de fibra de bananeira, né? Fala pra gente então em relação a esse trabalho.
O trabalho de artesanato, um trabalho que gera emprego, gera sustentabilidade. E aqui a gente formou diversas turmas de artesanato, desde o artesanato tradicional, que são aqueles de cipó, que são aqueles das fibras vegetais, e que depois também tivemos ações e cursos, inclusive com expedição de carteira do Programa Brasileiro de Artesanato, para diversas artesãs e diversos artesãos que desenvolvem seus trabalhos profissionais e a sustentabilidade cultural. Tivemos um esforço muito grande, trazendo então esses cursos, as próprias carteiras, em parcerias com o Estado e o Ministério da Cultura. E muita gente hoje aqui já faz também o artesanato das bonequinhas de pano, o artesanato esse mais moderno também, que lida com o fuxico, com o vagonite, com a estrutura, enfim, dos tecidos modernos, mas também o artesanato tradicional, e que tudo isso foi um resgate, uma busca de ampliar esse trabalho através das ações que são efetuadas aqui por essa diretoria da associação e por outros grupos independentes que fazem a cultura como um todo do município de Champreta. Muito bem. E por que esse nome Champreta? Origina-se de onde? A Axã é um alto, é um morro. A gente não diz Axã, a serra, o alto. A cidade mesmo em si, o núcleo urbano, no ano lá de 1900, ou antes, muito antes disso, já se diziam aqui, os agricultores da época, nós vamos plantar naquela chã, lá de cima. Então, todos os anos se queimava a parte do matagal aqui da chã. Aí diziam, nós vamos plantar naquela chã que está queimada, naquela chã preta, naquela chã preta. E aqui também a descendência negra tinha diversas casas ao redor aqui da chã, e diziam, é lá na chã dos pretos, na chã dos negros, na chã dos pretos, na chã preta. De forma que são duas nomenclaturas que se interagiram, e no ano de 1908, Dona Terezinha de Jesus Brandão doa o patrimônio, forma o povoado, e aí é denominado de Champreta. Depois, 2, 3 anos, tentou-se colocar o nome de povoado Terezinha, em homenagem à Dona Terezinha, doadora do patrimônio, mas não colou. E também Teixeirópolis, em homenagem à família Teixeira de Vasconcelos, do coronel Pedro Teixeira, que ajudou Dona Terezinha a formar o povoado e a vila, mas também não vingou, ficando então Champreta mesmo, povoado, distrito em 1930 e logo em seguida, em 1962, município, cidade, Champreta, que é hoje esse município conhecido, decantado, cantado em verso e prosa pelo professor Pedro Teixeira, seus discípulos, e também pelo cantor Caravéia, que aqui praticamente lançou-se como cantor de toada de repente, resgatando essa cultura tão tradicional junto com o professor Pedro Teixeira, que é o grande nome, professor Pedro Teixeira, da cultura em Alagoas e no Brasil. alagoasviva.com, com você nas histórias alagoanas.